Se você não pode começar o seu dia sem tomar uma xícara de café, você não está sozinho. A Associação Nacional do Café descobriu que os brasileiros bebem pelo menos uma xícara diária de café. E essa tendência vem aumentando consistentemente, mas o Brasil está longe de estar no topo da lista, no que diz respeito ao consumo de café por pessoa. Enquanto os brasileiros bebem uma média de 5,8 quilos de café por ano, as pessoas na Finlândia apenas riem do nosso baixo consumo de cafeína. Eles bebem a incrível média de 12 quilos de café por pessoa. E isso traz uma questão muito importante. O que realmente acontece com o seu corpo quando você toma café? Se você tem medo de ir à academia, tente tomar um café antes de ir malhar. Parece estranho no início, mas continue assistindo para entender. Vamos começar com estudos que mostram que o café ajuda a melhorar a sua respiração. Sabemos disso há muito tempo, e os estudos da Universidade de Harvard, que datam de 1993, descobriram que a cafeína ajuda os tecidos dos pulmões a relaxar, fazendo com que a respiração seja mais fácil. Isso é verdade até mesmo para asma. E apesar de uma xícara de café não substituir um inalador, certamente parece ajudar a reduzir os sintomas. É óbvio como isso vai ajudá-lo a tirar o máximo proveito do seu treino. Mas essa não é a única coisa que o café traz de benefício. Segundo a doutora Caroline Apovian, diretora do Centro de Nutrição e Controle de Peso do Centro Médico de Boston, consumo de cafeína antes de um treino tem alguns benefícios surpreendentes. Aumenta temporariamente a sua resistência, levando a um treino de intensidade mais alta do que você experimentaria de outra forma. E também aumenta os níveis de dopamina. Um aumento de dopamina significa que você sentirá menos dor e mais prazer. E isso fará com que seu treino seja mais agradável. Ele ajudará a tirar você do sofá e se exercitar com mais frequência. This drink, I like it. I know, it's great, right? Another! Em 2014, pesquisadores de uma universidade americana fizeram um experimento para descobrir se o café tem ou não algum impacto na sua memória de longo prazo. I want in. Eles pediram aos voluntários para estudarem um grupo de imagens. Em seguida deram uma dose de cafeína para alguns deles. Aqueles que tomaram a cafeína reconheceram melhor quais imagens haviam visto antes, sugerindo que a presença de cafeína ajuda o cérebro a formar imagens mentais claras e de longa duração. Os mecanismos precisos ainda não são conhecidos, mas parece sugerir que se você está no meio de uma tarefa que depende de memorização, você deve tomar um café. Você já deve ter ouvido que muito café afeta as suas chances de ter um filho. Um estudo da Universidade de Nevada procurou descobrir por que as mulheres que bebem mais café parecem ter mais dificuldade em engravidar. Eles descobriram que a cafeína interage com as células que formam as paredes do ovário. Beba demais, e o impacto é tão grande que pode impedir a gravidez. O café tem outros efeitos para quem está tentando começar uma família. De acordo com um estudo feito por pesquisadores, o consumo de cafeína está ligado a um aumento na perda do feto. Eles enfatizam que o estudo não diz realmente qual é o motivo, mas descobriu-se que se a mãe ou o pai beberem mais de 3 doses de cafeína por dia, as chances de aborto aumentam em mais de 70%. Se você já se sentiu ansioso, talvez você deveria verificar a quantidade de café que está bebendo. Segundo a psicoterapeuta Dana Carreta, pacientes que já estão lidando com ansiedade são mais suscetíveis a sentir esses efeitos da cafeína. Ela diz: a curto prazo, o café pode ajudar, porque a cafeína proporciona uma rápida recuperação e um breve aumento no nível de felicidade. Mas uma vez que a cafeína passa, os sintomas provavelmente voltarão ainda mais fortes. How many cups have you had this morning? None. Plus? 5, but yours is better. You have a problem. Yes, I do. A cafeína atua como uma espécie de gatilho para todas as sensações de luta ou fuga.
De acordo com Niels Matresk, um biólogo da Universidade do Texas, a cafeína tem uma espécie de reação em cadeia no nosso corpo e no nosso cérebro. Em resposta à presença de cafeína, o corpo libera neurotransmissores que aumentam o ritmo cardíaco e o fluxo sanguíneo do nosso corpo, o que nos deixa em um estado de prontidão. Se o seu primeiro encontro for em uma cafeteria, talvez você queira repensar isso após ouvir o que Lisa Ren, porta-voz da Associação de Dietistas da Austrália, tem a dizer. Há evidências de que a cafeína em quantidades maiores age como um diurético em algumas pessoas. Dito isto, talvez você queira remarcar o seu encontro para outro local. Isso porque o café tem um efeito laxante em 30 a 40% da população. Todd! Are you not aware that I get farty and bloated with a foamy latte? E agora que chegamos ao final do vídeo, eu gostaria de saber a sua opinião. Deixe-me saber, escrevendo nos comentários. Se você gostou, deixe o seu like. Compartilhe com seus amigos. Nos vemos no próximo vídeo.